Bom dia a todas as pessoas de novo. Ela é bióloga com mestrado e doutorado em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado na Universidade de Illinois e de Erlangen, Nuremberg, na Alemanha, como bolsista da Fundação Alexander von Humboldt. Entre 2013 e 2014, foi pesquisadora visitante do Instituto Fraunhofer, IAP, na Alemanha, e do Instituto de Bioengenharia da Catalunha, na Espanha. É professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde orientou 30 teses de mestrado e doutorado, tem mais de 40 trabalhos completos publicados em revistas internacionais e é autora de 2 patentes concedidas pelo INPI. Seu grupo de pesquisa descreveu um novo biomaterial denominado polilaminina, que é o assunto da palestra dela, e eu não vou comentar mais nada. Eu também quase não consigo pronunciar, mas tudo bem. Eu só queria acrescentar que a polilaminina foi objeto de um acordo de parceria e transferência de tecnologia entre a UFRJ e a empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, que resultou no maior contrato em volume de recursos já recebido pela UFRJ de uma empresa privada. Então, por favor, professora Tatiana. Bom dia, pessoal. Eu não posso nem descrever a honra que é para mim estar aqui e ter sido convidada para falar nesse evento tão importante, que é a abertura da SIAC. É uma alegria enorme estar aqui apresentando o meu trabalho para vocês. É uma alegria, é um desafio também, inclusive porque eu achava que eu ia apresentar para um monte de super jovens, alunos, entrantes, e eu vejo que o público está mais variado do que eu imaginava. Quer dizer, lógico que eu sabia que era uma solenidade, mas eu vejo que está muito diverso. E é sempre um desafio quando a gente vai pensar numa... como montar, né, uma fala, uma apresentação, para que público que a gente está falando. Né? A gente tem que saber se está falando com gente muito especializada, com gente que é muito instruída, mas que não é especializado na área, para gente mais velha, gente muito jovem, para criança. No outro dia eu tive que dar de improviso uma palestra para crianças de 10 anos. Esse era de improviso, porque teve um problema com o ônibus na SIAC, um evento tipo a SIAC em Salvador, na UFBA. E aí o ônibus, que era dos alunos que estavam no 3º ano do ensino médio, trocaram por um ônibus. E aí eu me vi, como assim? Um monte de criança de uniforme, e eu tive que me virar ali com a apresentação. Mas então é um desafio, mas é um desafio que eu gosto muito, porque explicar o que é polilaminina realmente só para falar já é difícil, né? Então é um trava-língua. A culpa não é minha, esse nome não fui eu que dei, né? Foi um editor de revista científica, o nome era outro, mas ele resolveu que o nome tinha que ser polilaminina, e para o editor, o que a gente fala para o revisor? Sim, senhor. Então ele disse que era polilaminina, e assim ficou, vou pagar por isso o resto da vida. Aliás, se alguém tiver alguma ideia de como encurtar isso, por favor, me mande, porque em algum momento a gente vai ter que pensar nisso. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês, deixa eu só ligar aqui para ter uma ideia do tempo, que eu vou tentar falar meio de improviso. Então, o que eu vou contar para vocês é a história do desenvolvimento desse quase medicamento, né, que é a polilaminina. A maior parte do tempo na UFRJ, e hoje o UFRJ em parceria com a Cristália, que é uma empresa farmacêutica brasileira. Então, é um caso, né, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, principalmente aqui na SIAC, porque é um caso onde a gente consegue ver toda a integração mesmo, né, dos tipos de fazer, né, dentro do desenvolvimento de novas tecnologias, vamos dizer assim. Então, que tem uma parte do trabalho que está aqui com ciência básica está mais curtinho, não porque tenha sido menos tempo, mas porque eu vou pular, porque senão ia ficar falando coisa demais. Eu acho que essa parte interessa mais, mas foi um período bem longo.
depois aqui até o processo da invenção mesmo, depois como funciona, os marcos disso, toda essa fase aqui é uma pesquisa mais direcionada, né, em que a gente não está mais pesquisando só pelo conhecimento num primeiro momento, onde a gente já sabe que quer chegar a algum lugar. Então, seria essa daqui. Já sabe em que lugar a gente quer chegar, dizendo melhor. E aqui já uma pesquisa translacional, em que a gente vai olhar para essa polilaminina se tem efeitos efeito em humanos. Aqui a gente passa basicamente aqui a passagem de animal para humano, e depois, a partir daqui, com a entrada do Laboratório Cristália, aí, em parceria com a UFRJ, aí a gente consegue pensar no desenvolvimento do produto mesmo, né? Que são coisas que já vão extrapolar as funções da universidade, ou a vocação da universidade, melhor dizendo. Tá. Então, como eu falei, eu estava pensando que ia falar para jovens de 18, 19 anos, eu estou falando para jovens de um pouquinho mais. Então, eu fiz um jeito meio assim, espero que ninguém se sinta infantilizado aqui. Mas, então, o título, né, afinal, o que é essa tal de polilaminina? E... Gente... mais aqui, né? Tá. Então, é um polímero de uma proteína natural, uma proteína. E aí, o comentário não ajuda muito, né? Quer dizer, essa explicação não ajudou nada. Então, vou tentar de novo. A laminina é um polímero sintético biomimético da proteína laminina que forma estruturas supramoleculares na matriz extracelular com baixo menos de tecido biológico. Aí, o que vocês vão pensar? Só piora, né? Claro. Quando mostrar aqui TS, sou eu, tá? Então, que tal... E aqui são vocês. Então, que tal começar só com a laminina, né? Então, vamos tentar... vamos já cortar a palavra. A gente passa de polilaminina para laminina, espero que simplifique. Então, em primeiro lugar, mostrar como é a laminina, tá? Então, a laminina é uma proteína que não fica dentro da célula, por isso que a gente chama de extracelular. A gente conhece outras, todo mundo aqui conhece. Colágeno, pelo menos todo mundo já ouviu falar. Tá? Então, colágeno é uma proteína parecida não tem nada a ver, do meu ponto de vista, mas, assim, a gente pode dizer que é mais ou menos do mesmo tipo. Por quê? Porque é uma proteína grande e é uma proteína que fica do lado de fora da célula e que tem funções estruturais, que ela vai prover estrutura para o corpo, mas ela também tem função de sinalização, quer dizer, ela também passa mensagem. Tá? Então, não apenas ela dá estrutura, mas ela também consegue passar mensagem. É uma proteína muito grande, que a gente consegue até ver no microscópio. E ela existe desde sempre, quer dizer, ao longo da evolução, ela aparece aqui, quando o flagelado já tinha. Viu? Quem é da biologia? Já tinha, antes de ser animal mesmo, já tinha laminina. Ao longo do desenvolvimento também, quando a gente tem 8 células, já tem laminina. Isso aqui é a expressão de laminina. Então, e se tirar, não vai para frente. Então, precisa, assim, para a gente passar de 8 células para 16 células, já precisa dela. Então, realmente, ela é poderosa, né? E ela está presente em toda parte. Está presente, sei lá, no cérebro, no pulmão, no coração. Todo lugar tem laminina. Então, é uma proteína muito distribuída, né, no corpo. E eu vou dar alguns exemplos de onde ela aparece. Então, por exemplo, aparece em torno das células musculares. Esse é um exemplo legal de ver, porque o músculo está aqui, ele é organizado assim. Isso aqui é uma célula muscular, é esse tubinho aqui. Tá? Então, em volta de cada célula, vocês veem que tem uma malhazinha branca, que é isso daqui. Então, isso aqui é uma casinha, como se fosse um envelope, onde a fibra muscular vai encaixar aqui. Tá? Cada fibra muscular é encaixada dentro de um negocinho desse aqui, uma casinha dessa. E essas casinhas são feitas primariamente de laminina. Tá? Então, para uma célula muscular, para uma fibra muscular, se você tiver, imagina, você está dentro de uma fibra muscular, saiu, o que você vai ver? Laminina por todos os lados. Tá? Ela é grande, ela ocupa muito espaço e ela recobre tudo. Tá? Então, a primeira coisa que eu espero que seja mensagem para levar é que a laminina é importante mesmo, sabe? Se a gente não sabe dela, se sabe, é um pecado que a gente saiba mais de colágeno do que de laminina. Porque o colágeno, embora ele seja muito útil para a gente eventualmente, né, dar uma guaribada assim, um up, mas o colágeno é uma proteína meio inerte, né? Ele faz alguma sinalização, mas é meio michuruca, é mais para a estrutura mesmo. A laminina, não. A laminina é poderosíssima. Tá? Ela faz um monte de coisa, sinaliza um monte de coisa.
É possível. Não vamos falar sobre isso depois. No sistema nervoso periférico, o que é sistema nervoso periférico? É nervo. Tá? Então, se a gente pensar num nervo, cada fibra, cada axônio, né, cada fibra daquelas do neurônio dentro de um nervo está encapadinha com laminina. Isso aqui é uma marcação para a laminina, que é o verdinho, e o axônio está passando aqui dentro. Então, ele está muito presente, né? Ela está muito presente, em volta de cada fibra. Então, a mesma história. Você está dentro de um axônio no sistema nervoso periférico. Saiu, quem que você vai ver? Uma menina. Ai, que saco, de novo. É ela mesma, está lá esperando por você. Aí, o que é interessante é que, no sistema nervoso periférico, existe regeneração. Então, se a gente fizer uma cirurgia grande, tiver um corte, uma lesão grande e perde a sensibilidade, acho que já aconteceu com muita gente, quem já fez uma cesariana, ou, enfim, qualquer cirurgia, a gente perde a sensibilidade por um tempo. Por quê? Porque o nervo é cortado. Só que depois ela volta. Demora uns meses, um ano, mas ela volta. Por que ela volta? Porque, no sistema nervoso periférico, os nervos periféricos eles são capazes de regenerar espontaneamente. Tá? Então, espontaneamente, a gente tem essa regeneração. E, quando ela ocorre dentro de estruturas, né, tubinhos, né, esse aqui é o corte do tubo, que são recheados de laminina. Então, a laminina é o verde e o vermelho é o axônio regenerando lá dentro. Então, a gente já fica, isso parece interessante, quer dizer, regenera e tem laminina. Aí, eu falo para vocês aqui, laminina no sistema nervoso central, o que é isso? Cérebro e medula espinhal. Então, como é que é? Mais complicado, né? Tem vários tipos de laminina. Tem laminina em pontinho pequeno, laminina em ponto grande, dentro da célula, em bainhas, de vários tipos. Mas o que a gente vê aqui que é interessante é que a maior parte da laminina, a mais importante para a sinalização, ela desaparece depois de 4 ou 5 dias de nascido. P aqui são dias depois do nascimento. Então, aqui é o dia que o animal nasceu e aqui são os dias depois do nascimento. Então, a gente vê que ela vai desaparecendo. Então, o que eu estou dizendo para vocês? No sistema nervoso central, no cérebro e na medula espinhal, tem laminina? Tem. Tem laminina sinalizando para as células? Tem, mas só quando a gente está em desenvolvimento. Então, se está lá o seu cérebro lá na barriga da mãe, aí tem laminina lá. Que momento é esse? É o momento em que os axônios estão crescendo. Aí tem laminina. Aí, depois, o que acontece? Não tem mais. A laminina se recolhe só para umas estruturas específicas, mas ali do lado das células não tem mais. Se sofre uma lesão, tem regeneração? Não. Aí a gente já fica, poxa, no periférico regenera dentro de laminina. No central não regenera e não tem laminina, vai ver que a laminina tem alguma coisa a ver com essa regeneração. Isso aqui eu não vou pular, não. Mas o que é... Então, agora vamos voltar aqui para essa história. Né? Mas o que é essa estrutura supramolecular que eu falei lá? Então, o que é supramolecular? São várias moléculas juntas, basicamente. Então, aqui, fibra de actina, para quem é da biologia, já viu isso, né? Então, isso aqui é microscopia eletrônica, na vida real, né? Como se fosse um colar de pérolas aqui. Cada actina é uma bolinha, elas se juntam e formam essa fibra. Então, forma uma coisa bem comprida. O colágeno é a mesma coisa. Aqui está uma proteína, várias se juntam e formam essa estrutura aqui, que é a fibra colágeno vista na vida real mesmo. Isso aqui é a vida real. É assim mesmo que é uma fibra colágeno e como que é um microfilamento do esqueleto de dentro da célula. E a laminina é a mesma coisa. Então, lembra, a laminina é essa aqui, ó, em forma de cruz. Se a gente dá uma ajeitadinha nela para mostrar, num jeito mais tridimensional, a gente vê que elas se juntam e formam essa malha, ou esse polímero em forma de rede. Então, na verdade, é um polímero também, só que, enquanto o colágeno faz um polímero que é compridão, é um tubo, uma coisa comprida, a laminina forma uma malha, como se fosse um tecido mesmo, um crochêzinho. Tá? Então, é uma malha de proteínas que estão ali trançadas e que dão essa estrutura. E isso fica preso na membrana da célula. Então, isso aqui é isso daqui, fica preso na membrana da célula. Vamos imaginar que aqui está o músculo, está o axônio. Então, fica preso na membrana e depois tem outras coisas em cima. Então, uma das coisas que a gente viu logo em 2008, logo não, né, já tinha quase 10 anos,
que a gente conseguiu demonstrar é que a polilaminina ela era muito parecida com a laminina natural. Então, isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica da laminina natural, produzida pelas células, e aqui da polilaminina. E aí foi o trabalho da Madalena, e do doutorado dela, e aí a gente pode dizer o quê? Que a laminina é um polímero, ela é biomimética. Por quê? Porque ela é igual à natural. Então, ela é feita em laboratório, né? A polilaminina ela é feita em laboratório, mas ela é parecida simula a estrutura da laminina no corpo. Tá? Então, isso aqui é o resumão. Então, primeira mensagem para levar a laminina é importante. Segunda mensagem, laminina é isso aqui, ó, é uma estrutura que é feita associando proteínas e que é feita em laboratório. Então, resumindo aqui, a laminina natural é assim, ela se forma na membrana da célula. Quando a gente extrai isso do tecido, para tirar isso do tecido, tem que desfazer. Aí a gente desfaz, e isso aqui é o que a gente compra na Sigma, na empresa que estiver vendendo. A gente compra isso daqui e aí, geralmente, usa isso no laboratório, ou, eventualmente, para terapia. Usa isso daqui. Tá? Mas o que a gente fez no laboratório, o que foi essa invenção que a gente fez, foi um jeito de fazer isso aqui virar isso, e aí ficar mais parecido. Tá? E aí a nossa pergunta é, será que as nossas células vão reconhecer isso aqui diferente disso? Tá? Porque pesquisa em laminina já tinha muito. Né? Muita gente já fazia. A importância, a localização, o que ela faz, as funções, tudo se estudava assim. Mas a gente pensou, será que se a gente usar essa daqui, a gente vai conseguir dar uma turbinada na laminina, fazer ela ficar mais poderosa? E aí foi exatamente isso que a gente foi demonstrando que sim. Então, o que é essa lampadinha aqui? Essa lampadinha é para dizer que aqui foi a ideia. Então, na verdade, a descoberta, a invenção é só isso daqui, como fazer isso para cá, que, obviamente, é super simples e aconteceu por acaso. Tá? Então, é de uma simplicidade assim, quase vergonhosa, que aconteceu totalmente por acaso. Não estava procurando, não estava fazendo pesquisa nessa área, eu simplesmente vi que polimerizava e aí fui ver para que servia. Tá? Então, caiu no meu colo sem nenhum esforço. E aí isso está envolvido com o trabalho dessa moça aqui, que é a Elizabeth Freire, que é a pessoa que estava comigo assim, no primeiro momento da polilaminina, desde sempre. Então, isso aqui só para dar um exemplo para vocês, que isso aqui são células que estão... Cada bolinha dessa é uma célula, é um neurônio da retina. A retina é considerado o sistema nervoso central. Então, nesse exemplo aqui, dá para a gente ver aqui na foto em preto e branco, a gente tira as células da retina do animal já nascido, o sistema nervoso central, e aí coloca em cima dessa laminina aqui. E a gente vê que ela não faz nenhum prolongamento. Mas, quando a gente coloca em cima da polilaminina, aí a gente vê um monte de prolongamento. Tá? Então, essa daqui é melhor que essa na função de induzir o crescimento axonal. Tá? Isso foi o trabalho da Camila, quando ela era aluna. Agora ela é diretora do Centro de Medicina Regenerativa do Texas Heart. Então, só. Mas, na época, ela era minha aluna. Eu obedecia. Continua. Então, aí, quando tiver o TS, sou eu, já falei, né? Então, recapitulando, a laminina está no sistema nervoso periférico. Será que a polilaminina consegue regenerar axônios em vivo depois de uma lesão medular? Porque eles pensam assim, o que acontece na lesão medular? Então, o que é lesão medular? Vou pegar carona aqui no filme. Né? Então, o que aconteceu nesse filme aqui, que eu acho que todo mundo viu? Né? Então, nesse filme lindo, o que aconteceu foi que o rapaz era um rapaz que tinha lá a sua vida normal, um dia ele está atravessando a rua e é atropelado por uma moto. E, de repente, toda a vida dele se modifica e ele vira uma pessoa tetraplégica, fica vivendo na cadeira de rodas, conhece essa moça e tem toda uma história. Mas o que acontece? Né? Por que um impacto, de repente, muda completamente a vida da pessoa? Então, a lesão medular é uma lesão na medula espinhal. O que é a medula espinhal? A medula espinhal é isso aqui, que está dentro da coluna vertebral. Então, se a gente olhar aqui, está o cérebro e a medula espinhal. É como se fosse mesmo uma continuação, como se fosse um rabinho do cérebro. Né? Então, um prolongamento mesmo. Por que eu digo que é isso? Porque é é o mesmo tecido, é o mesmo material. Tá? Sistema nervoso central. Então,
Então, aqui está o cérebro, aqui está a continuação dele, que é a medula. O cérebro está dentro da caixa craniana, porque é um tecido muito importante, não pode ser perdido nem danificado, então ele está protegido pelo crânio. E a medula espinhal está protegida pela coluna vertebral. Então, a medula espinhal, que é isso aqui, está dentro desse canal, dentro da coluna vertebral. Tá? Então, coluna vertebral é osso, medula espinhal é tecido nervoso, continuação do cérebro, que está passando dentro desse canal aqui por trás, na parte de trás da coluna vertebral. Tá? Na parte da frente, a gente tem isso aqui, que são as vértebras, e no meio, entre elas, tem o famoso disco, que, às vezes, a pessoa fala, serve para hérnia de disco? Não serve muito. Por quê? Quer dizer, eu acho que não serve. Por quê? Porque o disco, né, é uma hérnia nesse tecido aqui que é muito diferente, é tipo uma cartilagem. Então, eu sou histologista. Então, aqui, sou histologista a posteriori, mas, enfim, dou aula de histologia. Então, isso daqui é osso, isso daqui é cartilagem e isso daqui é tecido nervoso. Então, são naturezas completamente diferentes, apesar de estar todo mundo ali pertinho um do outro. Tá? E o que acontece? Essa medula que está passando aqui dentro da coluna vertebral, ela sai de dentro dela. Então, primeiro, ela está em contato com o cérebro, tá? Está em contato com o cérebro. E, segundo, saem dela assim, para o lado. Então, está o cérebro aqui mandando a ordem. A medula está vindo aqui transmitindo a ordem. E daqui tem essas saídas, né, que vão inervar os músculos. É o sistema nervoso periférico que vai, através dos nervos, levar a informação até o músculo para a gente efetivamente poder contrair. Tá certo? E são 2 neurônios só envolvidos, principalmente, né, no trato córtico-espinhal, é um neurônio aqui, corpo celular aqui, no córtex, aí sai um axônio comprido, vem até aqui, no neurônio secundário, na medula, faz uma sinapse, uma conexão e sai direto para o músculo. Tá? Então, só tem uma sinapse, só tem 2 neurônios. Mas esse neurônio é muito grande? É. Então, chega em casa hoje e pensa assim, caramba, não sabia que tinha célula de 1 metro de comprimento. Tem célula de 1 metro de comprimento. Tá? Então, é só a parte do axônio. O corpo celular é pequenininho, micrômetros, mas ele está aqui, conecta aqui e vem daqui para os músculos. O que acontece, então, quando a pessoa sofre uma lesão medular? Essa parte, né, do axônio que está correndo, conectando o cérebro com esse segundo neurônio, é danificada. E, na hora que é danificado, o sinal para de passar. Tá? Então, no sistema nervoso, a condução, né, a informação é informação elétrica. Tá? É corrente elétrica passando ali. Então, se tem uma interrupção, não passa mais, né, que é o que está representado aqui. Isso aqui, recapitulando, né, o que acontece na lesão, numa lesão medular. Então, isso aqui é uma medula normal, um exame de ressonância. A gente vê a medula, esse mais cinzinho aqui, a coluna está aqui, ó, e a medula passando atrás. Isso aqui é um exame que chama tratografia. Aí, na tratografia, a gente consegue ver, numa cor, todo mundo que está paralelo. Então, numa normal, a gente vê que todas as fibras estão assim, ó, arrumadinhas, passando uma do lado da outra, um feixe de axônios passando. Quando tem uma lesão, esse deslocamento aqui das vértebras comprime a medula, ou, às vezes, pode até romper, mas comprime a medula, e aí tem um dano à medula que está aqui. E a gente consegue ver que aparecem fibras em direções diferentes, pode haver até um rompimento total. Tá? Então, por isso que a condução não passa. A condução não passa por quê? Porque o fio foi cortado, ou porque ele foi amassado, danificado de alguma forma. Tá? E o que a polilaminina vai fazer, o que a gente quer ver se ela vai fazer, ou começou a ver se ela fazia, era ver se consegue fazer esse axônio crescer de novo, se consegue fazer que isso aqui se regenere, encontre a outra célula embaixo para restabelecer a sinalização. Então, vamos testar, a próxima etapa, testar em lesão medular em animais. Deixa eu ver como é que eu estou aqui de tempo. Tá, 20 minutos. Então, aí a gente também fez de tudo, né? Começou a estudar isso em animais e usou vários modelos de lesão medular em animais, sempre em ratos, né? A gente trabalhou principalmente em ratos. Então, isso aqui, esses 6 diferentes, são 6 tipos de lesão medular, que vão meio que cobrir todos os tipos que existem em humanos. Então, essa daqui, ó, por exemplo, é uma transecção completa.
corta, separa em duas. Essa daqui você corta só a parte de cima. Essa daqui você faz uma compressão moderada. Essa aqui é uma compressão leve. Isso aqui é uma contusão, em que um peso cai. Isso daqui você faz uma compressão mais forte, mais demorada. Então, a gente primeiro viu isso aqui, né? Primeiro viu o quê? Então, o que é esse teste, né? Então, aqui a gente está olhando semanas e aqui a gente está olhando o score motor. O score motor é a nota que se dá num teste que foi desenvolvido para estudar a locomoção de ratos. Tá? Então, quando faz a lesão, o animal fica com uma nota baixa e, à medida que o tempo vai passando, ele vai melhorando. Tá? Esses aqui são ratos que têm lesões que não são completas, então ele tem uma melhora. Então, eles vão melhorando. Quem melhora com essa progressão aqui? Os veículos e a laminina sozinha. Tá? Aquela lá do vidrinho, a laminina sozinha não altera em nada. Mas, quando a gente usa a polilaminina, aí melhora. Tá? E melhora e chega até praticamente o máximo, que o máximo aqui é 21. Tá? E aí a gente foi ver isso em vários tipos diferentes. Isso aqui é essa transecção dorsal, isso aqui é secção dorsal, aqui é transecção completa, aqui é o controle e a polilaminina está aqui ou aqui. Isso aqui é uma terapia celular com célula mesenquimal, que tem efeito também, mas é menor. E aqui em outros modelos também. Então, depois que a gente viu que realmente parecia que tinha efeito e não dependia do modelo que a gente estava estudando, né? Parecia que se repetia independente do modelo que do tipo de lesão que a gente usasse, funcionava. Isso aqui é só mostrar. Então, esse é um animal controle e esse é um animal que passou pelo tratamento. E essa daqui é a Carla Menezes, que foi a minha aluna que fez a maior parte desse trabalho. Tá? Foi a tese de mestrado dela, aqueles estudos do efeito da polilaminina em ratos, que foi publicado em 2010. Tá? Então, isso aqui é a publicação desse artigo que mostra o efeito em ratos. Então, tudo que eu falei até aqui foi pesquisa básica, que eu não falei quase nada, que era o que eu fazia antes. Começamos aqui, pesquisa direcionada, para ver se funcionava nas células, para ver se era biomimética, para ver se funcionava em animais. E aí vimos que sim. E aí, qual era a próxima etapa? O que fazer agora? Né? Continuar no ambiente acadêmico ou buscar o desenvolvimento da polilaminina para além da universidade? Né? Porque agora, claro, a gente queria fazer um estudo clínico para ver se funcionava em humanos. Tá? Primeira coisa, tinha patente? Foi patenteada? Então, sim, nós pedimos a patente em 2007. Foi o primeiro pedido, mas o dado era muito tosco ainda. Aí, depois, a gente melhorou e pediu a prioridade unionista em 2008. Significa que a gente está dizendo que é nosso desde 2007, mas pode melhorar os dados em 2008. Então, fizemos isso, depois fizemos o PCT, que é o pedido que dá acesso às fases nacionais nos Estados Unidos e na Europa. Isso aqui, nessa época, a UFRJ se responsabilizou por isso tudo, foi tudo feito através da UFRJ, da Agência de Inovação. O tempo passou e nós... não vou falar o tempo passou, não. Aí, o que aconteceu? Vou falar o caso da Sanofi. Então, tínhamos um pedido de patente e tínhamos um resultado interessante. Vamos ver se interessa alguém. Na verdade, eu nem procurei, não. Foi a própria Agência de Inovação que entrou em contato com a Biominas, que era uma empresa que estava estava ajudando a Sanofi, que é a maior farmacêutica francesa, que estava fazendo uma prospecção de projetos no Brasil. Então, Sanofi é a maior farmacêutica francesa. Eles vieram para o Brasil para ver o que estão fazendo aí, será que tem alguma coisa que interessa para a gente. E aí estiveram na Agência de Inovação, conversaram lá, e aí disseram, tem esse projeto aqui. E aí pediram autorização, claro, e colocaram o projeto nessa competição, que fez um screening de vários projetos, e, no final, a polilaminina ficou aqui como um dos dois últimos, né, e que um deles era de terapia celular, a empresa não se interessou, não queria investir nisso, só ficou a polilaminina. E aí, lá fui eu para a França, para apresentar para a diretoria da Sanofi, para a presidência. Foi a minha viagem mais chique. Fiquei num hotel chique em Paris e apresentei lá. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que, de manhã, foi reunião com a parte científica, com a parte técnica. Foi tudo ótimo. Quando chegou na parte da tarde, aí eu apresentei para a área comercial. Quando chegou na área comercial, depois de eu falar lá um bocado, veio a pessoa que trabalhava com patente
Aí ela olhou para todo mundo, olhou para a minha cara e falou assim, essa patente não vai ser concedida. A gente vai botar dinheiro nisso e não vai ter exclusividade, porque ela não vai ser concedida. Já estava lá na Europa, né, no EPO. E aí, mas por que não vai ser concedida? Porque lá e aqui também foi a mesma coisa. O pedido não foi aceito, quer dizer, isso aqui só anos depois, né? O caso da Sanofi foi em 2011. Porque ela tem inventividade, quer dizer, vai se reconhecer que é uma invenção, mas não tem originalidade. Aí, por que não tem originalidade? Porque, em 2002, a gente publicou um artigo que, na última linha, diz isso aqui, né? Quem sabe se um dia pode estimular a regeneração axonal. Por causa dessa frase, foi a base para a rejeição. Aqui no INPI, que foi muito... Na Europa, eu não sei exatamente, porque só foi uma análise preliminar, eu não tive acesso. Mas aqui, no Brasil, no INPI, esse foi o argumento. A gente argumentou um monte de coisas, aceitaram, mas isso eles não aceitaram. E aí o que aconteceu foi que... Deixa eu botar aqui para ver. Aí, o que aconteceu foi que, em 2019, a patente foi rejeitada. Tá? E aí, já estava demorando muito, enfim, o que eu resolvi fazer? Que tal organizar um estudo clínico para pacientes humanos com lesão medular, as emergências dos hospitais do Rio de Janeiro, injetar uma droga totalmente nova na medula deles e sem dinheiro? Que tal? Parece bom? Parece uma boa ideia? Olha, vamos embora fazer isso. E aí parecia um negócio muito doido, mas a gente pensou que ia fazer mesmo, e acho que eu tenho aqui depois eu mostro os agradecimentos, né? Acho que eu tive muita ajuda de muitas pessoas que embarcaram nessa furada, a princípio, e que ajudaram a tornar isso realidade, né? Então, primeira pergunta que a gente tinha, o primeiro problema era como desenhar um estudo clínico para a fase aguda do trauma raquimedular. Então, só comentando aqui que a minha formação é biologia biofísica, tá? Eu entendia de termodinâmica de proteínas. Aí, de repente, eu tinha que desenhar um estudo clínico para paciente, né? Nunca peguei no paciente, nunca, eu tenho medo até de encostar, né? Não fiz as disciplinas necessárias para você tocar no paciente, eu não sei fazer isso. Até em rato eu fico meio sem graça. Paciente, então, nem pensar. Então, era um desafio enorme, né? Mas a gente tinha que fazer esse desenho. E a primeira coisa... uma coisa, tinha que fazer em fase aguda. Por que fase aguda? Muito rápido. Quanto mais rápido, melhor. Por quê? Porque eu não chamei atenção sobre isso, mas isso é uma coisa importante. A laminina, além de ser maravilhosa pelas razões que eu já expliquei para vocês, ela também é multifuncional. Então, ela é muito grande, tem vários domínios, e uma das coisas que ela faz também é aumentar a sobrevivência dos neurônios. Então, ela faz com que os neurônios não morram. Tá? Ali eu estava falando, primeiro eu já falei de regeneração axonal. Agora eu estou falando que ela ajuda a impedir que os neurônios morram. Então, se a gente conseguisse usar ela logo no início, a gente segurava o que se chama lesão secundária, porque no sistema nervoso, tanto no cérebro como medula, o maior dano, a maior perda não é pelo impacto, não é pelo dano original, é pelo que se chama lesão secundária, que é um processo de morte progressiva que se desenvolve ao longo dos dias seguintes. Tá? Então, se a gente conseguisse usar, fazer na fase mais aguda, teria mais chance de dar certo. E foi isso que a gente tentou fazer. Então, e aí, que instrumento, como que a gente vai fazer esse desenho? Né? Estava aqui do nada, né? Que fazer como? Então, primeira coisa, vou falar de alguns conceitos em lesão medular. Primeiro, né, tetraplégico e paraplégico, que a lesão é mais alta ou a lesão é mais baixa, então os membros inferiores são preservados na paraplegia e são comprometidos na tetraplegia. E a outra ideia é a ideia de lesão completa e incompleta. Uma lesão completa é quando tem uma interrupção completa, neurológica, e aí não tem como passar nenhuma informação, nem sensorial e nem motora. Lesão completa, perda total de função sensorial e motora. E a lesão incompleta é uma lesão que é feito um mosaico. Então, a pessoa tem alguma sensibilidade e algum controle motor. Então, essas pessoas elas têm uma lesão incompleta. Se a lesão é incompleta, a gente pode inferir que algum fio ficou. E aí, se algum fio ficou, o que vai acontecer...
quer dizer, o desfecho, né, dessa lesão, o quanto essa pessoa vai perder, o quanto é permanente, o quanto ela vai conseguir recuperar, é insondável, a gente não sabe dizer, porque a gente não tem como saber quanto que sobrou, e fisioterapia é uma bênção, né? Então, todo mundo que já fez sabe que opera milagres, né? Então, você tem uma coisinha ali que sobrou, de repente, ela vai assumir um monte de funções. Tá? Então, não dá para saber. O prognóstico para a lesão incompleta ele é muito difícil de ser feito, mas para a lesão completa dá para fazer. Porque a lesão, a regeneração, a recuperação de uma lesão completa depende da regeneração. Tá? Então, o que acontece? Todo mundo no mundo usa isso aqui, que é o ISNCS, que é um instrumento desenvolvido pela ASIA, que é a ASIA, né, que é a American Spinal Injury Association, que é um exame chamado AIS, tá? É American Injury Asia Injury Scale. Então, usa esse instrumento aqui, que vai monitorar cada dermátomo e cada músculo, chave, não chave, e vai te dar um painel que vai te dizer o nível da lesão, várias coisas, mas vai classificar em A, B, C, D e E. A é lesão completa, B é que tem sensibilidade, mas não tem controle motor, C é que tem controle motor, D é um controle motor útil e E é uma pessoa normal. Tá? Para a gente saber se uma droga funciona, se um medicamento funciona, quem que vocês usariam na emergência? O A. Porque o A é o único que a gente pode dizer, olha, esse aqui não se espera que tenha uma recuperação espontânea. Se ele tiver, a gente pode desconfiar que tenha sido por causa do tratamento. Tá? Se a gente tivesse incluindo paciente com lesão incompleta e tivesse, melhoraram muito, mas quem sabe se eles iam melhorar mesmo? Não dá para saber. Mas, no caso da lesão completa, existe um entendimento na literatura mundial de que lesão completa, a melhor é isso aqui. Então, A é lesão completa. Então, isso aqui é um trabalho que é uma espécie de bíblia dos estudos clínicos, em que esses autores aqui, que são as pessoas mais importantes nessa área de pesquisa em lesão medular, eles fizeram uma análise de vários registros de pacientes no mundo, então, aqui são 2 americanos e um europeu, em que eles vão monitorar a evolução espontânea. Então, aqui não tem nada de tratamento. Tá? Então, o que eles veem é o que acontece com os pacientes um ano depois. Então, aqui são as pessoas que começam com lesão completa A, a maioria continua A, 83, 81, 76. Aqui são as pessoas que eram A e passaram para B, quer dizer, recuperaram a sensibilidade. E aqui são as pessoas que recuperaram a função motora. Tá? Passaram de A para C ou de A para D. Então, 16% num deles, 8% no outro e 14% no outro. Tá? Nesses 3 registros aqui. Então, esse é o máximo que a gente espera, em torno de 15% de recuperação espontânea, tá? Sem tratamento nenhum. Isso daqui foi demonstrado em vários artigos, né, que essa melhora motora é, no máximo, 15%. Tem uma meta-análise recente que avaliou 9.600 pacientes em 94 estudos diferentes e calculou que era de 9%, né? Então, eles avaliaram que é 9% a chance de melhora espontânea de uma lesão completa. Melhora espontânea significa recuperação, no nosso, que a gente definiu, recuperação da função motora. Tá? Então, e aí eu tenho que contar para vocês também, fora de ordem, quem são as pessoas que ajudaram nisso. Né? Então, esse aqui é o meu pai, que sempre disse, dá para fazer, qualquer coisa, podemos ir. Esse aqui é o professor Radovan, que foi um inspirador, que é um inspirador lá no nosso instituto, no ICB, que sempre acha que dá, vamos embora que dá para fazer. Como fazer, eu tive muita ajuda do professor Aníbal Lopes, que era da Biofísica, já é aposentado da UFRJ, que ajudou muito no desenho experimental e em como fazer, como seguir. O Paulo Lozada, que é um neurocirurgião, professor de anatomia, que é no meu laboratório, que fez essa ponte, né, entre o laboratório de pesquisa e os médicos, os cirurgiões. E quem que ajudou a fazer? Né? O Marco Aurélio Lima, que é o chefe do serviço de neurocirurgia do Azevedo Lima, em Niterói, e o Bruno Cortes, que é o chefe da neurocirurgia do Souza Guiar, aqui no Rio. Aqui é parte do núcleo duro,
são essas pessoas aqui, o pessoal do laboratório aqui, a Denise, que é a fisiatra, e a Adriana, que é a fisioterapeuta. E aí a gente fez um desenho experimental e nós incluímos 8 pacientes com idades diferentes, sexos diferentes, lesões diferentes, níveis diferentes de lesão, e a única coisa que era mais homogênea era o tempo de injeção, que era, no máximo, 3 dias, e fizemos um a mais por conta da pandemia. E aí o resultado que a gente teve foi esse aqui. Então, embora o que esperado seja 15%, aqui são outros trabalhos na literatura, no nosso estudo, o que a gente observou foi 75% de melhora. Então, dos nossos pacientes, 6 recuperaram função motora e só 2 que não recuperaram. Sendo... Ai, gente. Palmas para a polilaminina. E esses 2 que não recuperaram foram exatamente os 2 que foram a óbito na emergência. Porque, veja, a gente está tratando pessoas que dão entrada no hospital com lesões gravíssimas, né? E que chegam no hospital que nem sempre deu recurso. A parte cirúrgica desses hospitais é muito boa. Você entra no centro cirúrgico do Souza Aguiar, é muito parecido com o centro cirúrgico do hospital particular. Eu já fui a vários. Comecei a frequentar. Então, já fui a vários. Mas, quando sai dali, do centro cirúrgico, aí a enfermagem é muito diferente, o cuidado da enfermaria é muito diferente. Então, esses pacientes eles são muito vulneráveis, né? Então, eles precisam de um cuidado muito grande, e 2 deles foram a óbito. Então, esses que foram a óbito não melhoraram. Na verdade, um deles melhorou, mas a gente não conseguiu registrar porque não estava na data. E o outro foi com 5 dias só, então não deu para ver. Mas, mesmo que a gente considere o total de 8, 6 recuperaram a função motora. E aí recuperou de maneiras diferentes, não voltou todo mundo a andar, né? Então, mas a gente teve recuperação. Então, teve o caso de uma paciente que tinha uma lesão torácica bem alta, que consegue ficar em pé. O outro, que isso aqui foi uma lesão por arma de fogo. Esse paciente perdeu completamente uma transecção, com perda de substância, uma lesão super grave, ele consegue engatinhar. Essa outra aqui também é uma lesão, essa é uma lesão mais baixa torácica, ela consegue fazer exercícios sem gravidade, consegue andar de bicicleta, ela, por exemplo. Então, tem uma pessoa que recuperou bastante, mas não consegue andar, né? E aqui o nosso herói, né, o nosso, que todo mundo já ouviu, né, por aí nas matérias, que é o nosso paciente 2, que era um caso de tetraplegia em C7, uma lesão alta, né, cervical, e ele recuperou completamente. E esse aqui é um que não está aparecendo muito, mas que é também um dos nossos grandes sucessos. Que foi o participante 7, que ele tinha uma lesão em C5, quer dizer, uma lesão bem alta. Ele tinha isso aqui, ele podia fazer extensão, mas não voltar. Então, era uma lesão muito limitante, e ele hoje consegue fazer abdominal, né? Para fazer abdominal, você tem que ter força no abdômen, né? Então, o controle dele modificou muito. Ele tem controle total de braço, de mão. A gente conseguiu ver potencial evocado, né? Porque em alguns desses pacientes a gente conseguiu fazer o exame de potencial evocado, que vai provar que a condução, medir a corrente elétrica, em última análise, ver que volta a condução. Então, ele foi um deles que teve retorno para a mão. Então, ele também foi um dos casos bem legais. Aqui tem os vídeos, né, mostrando mais em vídeo. Então, esse aqui é o 2, esse é o 7. Ele mexe a perna também, mas não esse aqui, né? Ele também é capaz de mexer a perna, mas não o suficiente não tem força para ficar em pé. Bom, e aí, recapitulando, estou mostrando a mesma coisa antes, mesma coisa de antes, só que agora mostrando aqui, ilustrando os marcos desse processo. Então, pedido de patente feito em 2007 e 2008, a aprovação do estudo clínico foi em 2016, tá? O estudo foi feito entre 18 e 21. A cooperação com a Cristália foi assinado o contrato com a UFRJ em 21. Então, aqui que foi feita a assinatura do convênio com a UFRJ. A produção do lote piloto foi feita em 22, quer dizer, nesse período aqui, o Laboratório Cristália desenvolveu a tecnologia para produzir
como um medicamento, quer dizer, o que a gente usou no nosso estudo clínico antes era uma droga que está escrito lá, não usem pessoas, só para material de pesquisa, né? Então, a gente podia fazer um estudo clínico com a autorização da CONEP, que é a autoridade ética, mas a gente não podia nem pensar em disponibilizar isso para o público que precisa da Anvisa. E, para isso, a gente precisava produzir como um medicamento, né, em grau farmacêutico para uso humano e ter a aprovação da Anvisa. A aprovação da Anvisa foi pedida em 23, na verdade, foi em dezembro de 22, e estamos ainda nos debates com a Anvisa para ver se eles dão um ok de que a gente pode seguir em frente. E aí, para nossa surpresa, em 25, eis que, em fevereiro, a nossa patente finalmente foi aceita, né? Foi aceita porque lá em 19 a gente fez um recurso, né? Diz, olha, isso aí está exagerado, tem um monte de coisa aqui que nunca foi mostrada. Tudo bem que você pode dizer que isso aqui a gente falou antes, mas tem um monte de coisa que está nessa patente que nunca tinha sido falada, né? Você não pode questionar a originalidade. Aí eles demoraram 6 anos e reconheceram e nos concederam a patente 18 anos depois. Quer dizer... Mas, olha só, vejam, uma patente tem duração de 20 anos. Tá? E o prazo que começa é o prazo do depósito. Então, significa que, a depender do INPI, a gente ia ter 2 anos para conseguir achar uma empresa que produzisse, que aprovasse, que testasse, que comercializasse, entendeu? Ou seja, não ia rolar. Por que rolou? A razão pela qual rolou foi porque a gente teve esse contato com a Cristália, isso aqui é só comentando as pessoas como é que foi o contato com a Cristália, essa empresa aqui lá em Itapira. Como é que foi esse contato? Foram 2 amigos, esse aqui era o Juan, que... os 2 estudaram aqui na UFRJ, o Juan trabalhava na Cristália já, o Aurélio era professor aqui, e a gente, um dia, tomando uma cerveja, teve a ideia, ele organizou um encontro lá com a diretoria, e... importantíssimo. Importantíssimo. E aí a gente falou, vamos tentar apresentar lá. E aí eu apresentei lá em Itapira para toda a diretoria. A Cristália é uma empresa de capital aberto, então, quem decide é o presidente, né? E o presidente decidiu que queria, tomou a decisão. A empresa é brasileira, o mote da Cristália é produzir no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu tenho muito orgulho do UFRJ, mas eu também tenho muito orgulho de cooperar com essa empresa, porque ela é muito bacana. Então, por que ela é bacana? Porque... Para vocês terem uma ideia, os IFAs, que é o ingrediente farmacologicamente ativo, quer dizer, é o paracetamol do Tilenol, né? A dipirona da Novalgina, no Brasil, a gente produz 5%. Então, se você pegar a média da indústria farmacêutica nacional, só 5% é produzido no Brasil, 95% vem de fora. Você compra o container lá com um ingrediente ativo, chega aqui, você mistura, dilui, bota um amidozinho, faz o comprimido, bota na caixinha, na cartelinha, na caixinha, distribui. Então, dá trabalho, mas não é a produção. E não nos dá o quê? Independência tecnológica. Porque, se acontecer o que aconteceu na pandemia, né, que a Europa e os Estados Unidos foram lá na fonte e pegaram tudo, né, a gente se ferra. Vocês sabem por quê que não teve gente morrendo nos hospitais sem poder entubar? Porque os anestésicos do SUS são produzidos pela Cristália. Verdade? Quem é que bota anestésico, todo mundo, nos hospitais públicos do Brasil, é a Cristália. E eles têm essa política. Vamos produzir aqui, vamos ter estoque maior, porque pode precisar. Vamos formar gente aqui, vamos investir em desenvolvimento nacional. Eles têm essa cabeça. Então, a Cristália aumentou, mais do que dobrou a sua produção de anestésico para poder ter o kit de intubação, porque senão ia ter gente no hospital sem anestésico para intubação. Tá? A gente chegou a ver isso assim, um pouquinho, porque foi meio no fio da navalha, mas, de modo geral, os hospitais não ficaram sem anestésico. Então, eu sou super fã da Cristália, do Dr. Pacheco, que é o presidente, o dono, e que foi quem disse para mim, de cara, eu quero essa polilaminina, porque, não é mentira, porque estudei em colégio público, estudei em universidade pública, sou médico, já ganhei dinheiro, tenho empresa, tenho tudo, tá?
tenho 80 e tantos anos, o que me falta? O que me falta é ter uma coisa nova, disruptiva, feita no Brasil, para que a minha empresa possa se orgulhar disso, né? Então, eu quero. O senhor tem que está sabendo que não tem patente, que não tem nenhuma garantia de exclusividade na exploração disso no futuro. Ele falou, estou sabendo, não é esse meu objetivo. Tá? E aí ele fechou, e a gente começou a discutir aqui, né, em 2019, contato com a Cristal, em 21 assinou o contrato com a UFRJ, que é um acordo de cooperação bem interessante, em que eles reconheceram que tinha um desenvolvimento anterior, e por isso eles pagaram ao UFRJ esses 3 milhões, reconhecendo que tinha um desenvolvimento antes, então ressarciu o público, né, sobre o que tinha sido feito antes, e depois passa a ser uma parceria num co-desenvolvimento, em que eles já investiram muitos milhões nisso. Tem uma unidade na fábrica, que é a unidade de polilaminina, doutores contratados, que é o meu maior orgulho, saber que tem famílias que vivem já contratados por conta de trabalhar com a laminina, né? Porque isso daí é uma coisa que foi uma das que mais me chocou, né? Quando eu falei, não, eu estava conversando, não, tem várias pessoas aqui que foram contratadas pela laminina por causa disso, né? E aí eu falei, caramba, então realmente tem já uma utilidade, nem que seja para gerar emprego qualificado. Então, e quanto falta para virar um medicamento? Então, o processo de produção já foi desenvolvido, padronizado, o lote piloto foi produzido, a Anvisa recebeu o nosso pedido em dezembro, um estudo clínico foi idealizado, né, e vai ser feito assim que a Anvisa autorizar no HC de São Paulo, eles resolveram fazer lá, na USP, e nós fizemos o estudo clínico veterinário para responder a pergunta sobre se serviria para crônico também. Será que serve para crônico também? Isso a gente não sabia, porque até agora, rato, mesmo em humanos, a gente só fazia para agudo. Mas é óbvio que a gente queria responder essa pergunta. Será que uma pessoa que já tem a lesão também pode usar? Talvez não tenha, não seja tão efetivo, mas se der alguma melhora, já é uma melhora. Então, a gente desenhou esse estudo, que é um estudo que tem um período de triagem muito longo, porque ele é um estudo longitudinal. Então, o que é um estudo longitudinal? Então, a gente quer olhar no tempo o que acontece com esses animais. Então, o que a gente faz no período de triagem, a gente seleciona os animais e faz tudo o que pode fazer por eles. Cirurgia, fisioterapia, reza forte, tudo que você quiser fazer pelo animal, você faz ali. Conversa com o tutor, vai na casa. É uma coisa assim, vamos fazer por esse animal tudo o que a gente pode fazer para ele melhorar. Aí a gente fica monitorando se ele vai melhorar ou se não vai. Monitora se ele vai melhorar, se não vai. Aí, o que acontece? Se ele não melhorar, depois de 5 meses, a gente faz o tratamento. E aí, se ele melhorar, a gente vai ver o quê? Vai ver a diferença da inclinação, né? Você vai ter uma coisa assim ao longo do tempo, aí faz a injeção, se subir, é porque é o efeito do medicamento. Tá? Então, esse foi o desenho experimental que a gente fez, e a gente conseguiu mostrar, vou pular aqui, que era seguro, né, primeiro, né, que a gente não teve... Então, no caso dos agudos, a gente vai olhar os eventos médicos, tem um monte de coisa, mas eram pessoas que estavam internadas na emergência. Quando faz no crônico, né, só teve um evento adverso leve, nenhum caso de deterioração neurológica e sem alterações de marcadores de toxicidade hepática e renal. Então, foi totalmente seguro, e o que a gente observou foi que, isso aqui, esse animal, ao longo de 4 sessões, né, uma por mês, não melhorava, fez o tratamento, na primeira não melhorou, mas depois começou a melhorar. Ou esse aqui, ou esse daqui. Então, a maioria deles, antes estava estável e depois começou a melhorar. Tá? Então, a gente pôde dizer, fez toda uma estatística sofisticada aqui para um modelo de linear misto, e aí viu que era altamente significativo, né, a inflexão que tem são as escalas motoras para cães. E aí, quando a gente publicou esse artigo, quando a gente publicou esse artigo aqui, aí apareceu no Fantástico, e aí, depois que apareceu no Fantástico, outros meios de comunicação se interessaram. Nessa altura, a Cristália já tinha resolvido que ia falar, que eles já estavam calados há muito tempo, já tinha patente, porque a gente estava fazendo em sigilo por causa da falta de patente. Esse ano, no início desse ano, liberou. Podia falar, né? Porque agora, se alguém quiser fazer por 2 longos anos, não pode.
É tudo nosso. É só por 2 anos, mas demora para desenvolver o processo e tudo. Ela é uma proteína extraída da placenta, né, humana. Então, a gente já estava liberado para falar, os jornalistas começaram a perguntar, e o doutor Pacheco falou assim, vou fazer uma coletiva de imprensa e vou falar logo para todo mundo, vou jogar no vento. Jogou no vento, foi muita gente, o Jornal Nacional já estava produzindo o programa antes, e aí saiu tudo no mesmo dia. E, de repente, de um dia para o outro, virou um boom. Eu acho que isso tem a ver também com a demanda que o Brasil tinha, né, nesse momento do presidente americano lá ficar maltratando a gente, da gente poder dizer, não, nós somos independentes, nós podemos fazer nossas coisas. Então, acho que isso veio muito ao encontro de um momento do país, todo mundo se empolgou e aconteceu esse evento midiático. E aí, isso aqui, os agradecimentos, nesse meu laboratório em 2010, o laboratório em 23. Você vê que o povo volta, né? Todo mundo, Carla, aqui. Depois, aqui é o laboratório hoje em dia. Vocês veem que é um pessoal muito jovem, né? Então, sou eu, o Agostinho, que é pós-doc, e o resto é tudo uma garotada que trabalha lá com a gente. A maioria são alunos do programa MD-PhD, que é aquele programa que o aluno de medicina já começa o doutorado antes. Todo mundo aqui fez iniciação científica. E aí, aqui é a equipe da veterinária, né, do pessoal que trabalha com os animais. Aqui é a Carol, que fez a tese, cuja tese é esse estudo. Aqui é a equipe médica, né, que eu já falei, e os agradecimentos à FAPERJ, que financiou o estudo em humanos. Foi um financiamento não muito grande, mas foi o que a gente precisava. Agência de Inovação, o CDPI, que nunca nos cobrou nenhum exame, aliás, cobrou um, mas depois não cobrou mais, não. Para vocês terem uma ideia, a seguradora renovou o nosso seguro 6 anos seguidos, sem custo. Porque a gente pagou primeiro, mas era válido por 2 anos, o estudo a gente não conseguia captar. Aí eu escrevi uma carta, olha, está fazendo isso aqui, não tem como pagar, não, porque o dinheiro já foi a metade do auxílio da FAPERJ. Aí, o que a gente faz? Aí eles... Vamos renovar por mais 2 anos sem pagar. Tá bom. Aí, depois de 2 anos, vamos renovar sem pagar. E aqui, no caso do CDPI, foi a mesma coisa. Eu ligo assim, deixa eu pagar o exame? Não precisa, professora, não precisa pagar. Então, a gente faz os exames de ressonância mais sofisticados e não paga o tostão. É bom a beça. E, finalmente, eu queria agradecer ao doutor Pacheco, que é o presidente da Cristália, e que foi a pessoa que me apoiou muito, né? Então, assim, eu tenho que agradecer muito ao UFRJ, muito a Cristália na pessoa do doutor Pacheco. Muito obrigada. Gente, eu agradeço muito, mas é constrangedor ficar nessa posição. Obrigada. Bom, foi muito inspirador, né, essa palestra. Nós vimos aqui o desenvolvimento de um projeto que começou cientificamente, depois teve todo esse processo de se ligar no mercado, que é algo extremamente interessante, que nós normalmente não temos muito contato com isso, né? Eu acho que isso foi uma das coisas mais interessantes. Sempre que eu falo com alguém da medicina, ou da área, e da Tatiana, eu sempre lembro que eu dou aula de História da Ciência, né? E lá a gente tem uma aula para discutir quais são as fotos mais impressionantes da ciência. E aí os alunos falam de a bomba atômica, né? Aquela foto do atol de Bikini e tal. E tem aquela foto do hospital lá no Canadá, quando as crianças tomaram a primeira injeção de insulina, né? E aí
levantaram assim como aqueles fantasmas, assim, uma coisa meio bíblica, né? Quem sabe que daqui a alguns anos a foto vai ser dos pacientes da Tatiana, né? Levantando das cadeiras, assim, eu acho que é algo muito bacana. Bom, nós temos tempo para 2 ou 3 perguntas antes de... Então, já tem uma lá no canto, tem outra aqui e tem outra aqui. Tá, já acabou, então. Então, primeiro, o colega lá do fundo pode falar bem alto. Olha, então... Assim, teoricamente, você pode usar para regenerar qualquer coisa que foi perdida, poderia ser regenerada. O que acontece é que no cérebro as conexões são muito mais sofisticadas do que na medula. Na medula você você cortou um fio, tá? Então o fio cresce, o máximo que pode acontecer é ele conectar no lugar errado, entendeu? Você querer mexer esse dedo, mexer esse. Aí você faz uma fisioterapia, uma adaptaçãozinha, daqui a pouco você já acertou. Agora, no cérebro é mais complicado, porque as conexões são muito mais complexas. Então, o risco de uma conexão errada, enganada no cérebro é muito maior do que o risco de uma conexão na medula. Então, na medula, a gente fica bem seguro de... Bora que vai dar certo. Agora, no cérebro, eu diria que é mais complicado. Embora a polilaminina tenha o potencial, sim, de aumentar a sobrevivência, não poderia fazer neuroproteção em qualquer doença que envolva morte neuronal, como Alzheimer não, que aí já é um outro mecanismo, né? Mas Parkinson, Huntington, ou esclerose lateral amiotrófica, tem várias doenças que a gente pode pensar. Tá? Agora, o ideal seria que a gente conseguisse separar o efeito de aumentar a sobrevivência do efeito de regenerar axônios. Se a gente conseguisse separar esses dois, que talvez a gente consiga, nas horas vagas eu tento pesquisar isso, pode ser que dê para ampliar esse potencial. Mas, teoricamente, sim. Tá? Daria para usar em outras situações. Então, temos mais 2 perguntas. Antes, eu queria lembrar vocês que não saiam do auditório quando acabar a palestra, porque vai ter uma pequena apresentação aqui de música e depois nós vamos ter um coffee break ali fora. Tá? Então, a segunda pergunta, por favor. Então, em primeiro lugar, eu acho que existe uma... Eu gosto de célula-tronco, tá? Sou fã. Não acho que seja assim, as pessoas criaram muita expectativa e não foi tão importante assim. Eu acho que muito da decepção, talvez, né, acumulada com a ideia de uso de terapia celular, tem a ver com a forma como isso foi explorado. Eu acredito que tem um potencial grande de induzir regeneração. Inclusive, a gente trabalhou com célula mesenquimal de tecido adiposo. A Carla mesmo, que começou com a polilaminina, migrou para a terapia celular, já no doutorado, e já vem trabalhando com isso há muito tempo, não lá no laboratório, quer dizer, meio em parceria, mas mais fora do laboratório. E eu acredito que terapia celular tem um potencial enorme, principalmente em casos em que precisa repor célula perdida. A vantagem da polilaminina é que ela você pode botar num vidrinho e botar no freezer. Tá? Então, ela é mais prática, é muito mais barato e muito mais prático. E é factível, né, para você ampliar e usar. Pode ter dentro do hospital, dentro do freezer, tira, bota e está pronto na hora. Não tem problema de rejeição. Tá? Porque terapia celular, quer dizer, a princípio, tinha problema de rejeição. Você tinha que fazer imunossupressão. Tem saídas para isso.
As mesenquimais não são... elas já fazem uma imunossupressão natural, então não é tão grave assim. E tem as células que são do próprio paciente, tipo as iPS agora são o futuro, né? Então, essas iPS são células de pluripotência induzida, são células que permitem você tirar a célula da própria pessoa, transformar ela numa célula tronco embrionária, depois fazer ela ser a célula que você quer. E aí você pode fazer uma terapia de reposição para qualquer perda que é perfeita, né? No sistema nervoso, em combinação com a polilaminina, ser um espetáculo. Tá? Então, a gente pensa nisso. E, assim, eu não tenho não tenho decepção com a terapia celular. Eu acho que é boa, eu acho que é promissor, sim. Acho que parte da decepção tem a ver com a forma como se explorou, que foi assim... Todo mundo começa, eu vou fazer, me dá aquilo, eu vou fazer, e aí acaba ficando uma coisa desordenada que bagunça a história, né? Se algum dia vocês tiverem interesse, me convidem, eu conto a história da endostatina. A história da endostatina, assim, em termos de política científica, é um negócio impressionante, porque foi um negócio que teve um boom imenso, todo mundo achava que ia ser a solução, saiu no New York Times, encontrada a cura para o câncer. Saiu isso, em 98. Depois foi uma decepção danada, e não foi decepção nada. Na China, eles usam até hoje, a primeira escolha em tratamento de câncer de pulmão. Mas o troço foi tão mal explorado aqui que eu quero dizer, nos Estados Unidos também, que virou uma decepção. Entendeu? Mas não é um negócio bacana. Então, acho que tem muito a ver com isso. Mas, basicamente, a resposta é: polilaminina é mais prático. E agora a nossa última pergunta. Obrigada. A minha pergunta é muito relacionada com a primeira pergunta sobre regeneração de outros tipos de neurônio. E me veio muito à cabeça neurônio em lugar de retina, nervos vasculares de retina, principalmente em casos de glaucoma, porque no Brasil é muito recorrente e normalmente é diagnosticado muito tarde. Então, será que teria alguma atividade nisso? Então, ela está perguntando sobre polilaminina para glaucoma. Vou te dizer que foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Porque tem muita gente aqui que trabalha com retina, né, lá no CCS, então era uma coisa fácil de a gente abordar. E sempre quis, até hoje não tem uma resposta positiva. A gente já tentou, tanto para regeneração de nervo óptico, quanto para aumentar a sobrevivência de célula ganglionar. Em 2 modelos diferentes, nenhum dos 2 funcionou. Mas eu acho que não é porque não funciona, não. Eu acho que é porque a gente não fez um protocolo legal, não insistiu, porque às vezes tem isso, você faz uma primeira vez, não dá certo, mas a gente já tentou. Tá? E se você quiser trabalhar lá, você pode ter esse projeto. A gente não dá conta, entendeu? Tem uma pessoa que quer fazer Parkinson, outra quer fazer distrofia muscular, outra quer fazer... Entendeu? É muita coisa, não dá conta. E para retina é uma coisa super interessante, porque tem várias doenças que têm uma morte seletiva, não só pela lesão direta, mas doenças degenerativas. E se a polilaminina funciona, ela poderia funcionar ali também. Só que a gente não está dando conta ainda. Pessoal, então, vamos agradecer de novo nossa palestrante, que foi ótimo.